Olá, professor! Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Entre Rios, de vários autores, com organização de Maria José Silveira. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre esses contos engraçados e emocionantes que têm como tema comum os rios. Entre Rios reúne 7 contos dos mais destacados ficcionistas contemporâneos brasileiros, que apresentam como personagem ou cenário os rios de várias regiões do país, do Solimões ao São Francisco, do Tietê ao Guaíba. As histórias falam sobre memórias pessoais, de política, de encontros e desencontros, de espaços míticos, costumes, do impacto da construção de uma usina hidrelétrica e até de uma lenda urbana. Você tem ou não alguns bons motivos para recomendar a leitura desse livro aos seus alunos? E quem são os autores que compõem essa coletânea de contos organizada por Maria José Silveira? São renomados escritores e contistas brasileiros. Vejam só, Domingos Pellegrini é de Londrina, escritor de contos, poesias, peças teatrais, romances e livros juvenis, e ele já ganhou 6 prêmios Jabuti. Índigo é paulista de Campinas e já tem mais de 20 livros publicados para jovens e crianças. Em 2006, ela venceu o concurso de literatura para todos do MEC, na categoria Conto. Marcelino Freire é pernambucano de Sertania. Ele ganhou o prêmio Jabuti em 2006 na categoria de Contos e Crônicas. Márcio Souza é de Manaus e escreveu romances, ensaios, textos teatrais, além de roteiros de cinema. Maria José Silveira é de Jaraguá, Goiás, e já publicou 5 romances para adultos e 16 livros infanto-juvenis. Maria Valéria Rezende é paulista de Santos e escreve ficção e poesia para adultos, jovens e crianças, além de livros sobre educação, história e sociologia. Moacir Scliar era gaúcho de Porto Alegre e escreveu mais de 70 livros em vários gêneros, como conto, romance e ficção juvenil. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. 2 aspectos que valem a pena serem observados no livro são o seu projeto gráfico e as ilustrações. Ambos foram elaborados integrando diversos elementos que remetem à força das águas e à delicadeza e fascínio que os rios nos despertam. O autor desse belíssimo trabalho é Roger Mello, escritor e ilustrador. Nascido em Brasília em 1965, Roger ilustrou mais de 100 títulos. Sua obra já esteve em exposição na Biblioteca Internacional da Juventude em Munique, na Alemanha. Em 2014, foi vencedor na categoria Ilustrador do prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura para crianças e jovens. Vamos agora saber um pouquinho mais sobre Entre Rios? Segundo Maria José Silveira, organizadora da obra, os rios têm tudo a ver com a nossa cultura, nossa história e nosso afeto. Suas águas falam de nós, de nossa vida e origem, de nosso desenvolvimento, de nossas cegueiras e contradições, de nosso passado e de nosso futuro. A linguagem poética de Marcelino Freire, o humor debochado de Índigo, a ficção que incorpora a memória autobiográfica de Domingos Pellegrini, são exemplos dos tons e dos climas desses contos. A diversidade presente no livro se manifesta na linguagem e no vocabulário dos autores, que trazem um pouco dos jeitos de falar a língua portuguesa nas várias regiões do Brasil. Alguns contos abordam questões relacionadas ao tema sociedade, política e cidadania, como a poluição no rio Tietê e o impacto da construção de uma usina hidrelétrica. A leitura dos contos desta coletânea e a reflexão sobre eles podem contribuir para o letramento literário de estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental, além de incentivar uma cidadania consciente, crítica e participativa. Pré-leitura. Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha a um aluno que leia em voz alta o texto da 4ª capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite ainda múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que os textos suscitam. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que
que prioriza a formação de um leitor fruidor. Este leitor deve ser capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. No conto A Sereia do Rio Paraná, de Domingos Pellegrini, a voz do narrador mistura-se constantemente à voz dos personagens. Utilizando esse conto como ponto de partida, apresente aos alunos a distinção entre discurso direto, indireto e indireto livre. Selecione com os alunos um trecho do conto, fazendo uso das marcas que caracterizam a escrita padrão dos diálogos em língua portuguesa, 2 pontos, travessão e etc. Geografia. O livro tem como temática os rios brasileiros, rios como os personagens, rios como meios de transporte, rios ameaçados pela poluição. Divida a turma em 5 grupos e propõe a cada grupo que pesquise, com relação a uma região do Brasil, as bacias hidrográficas existentes, a utilização dos rios como meio de locomoção, a quantidade de residências atendidas pelo saneamento básico, os rios mais poluídos e a existência de hidrelétricas. Em dia previamente combinado, os grupos devem fazer uma apresentação desses 5 tópicos para a turma. Eu espero que a leitura com seus alunos seja tão rica quanto o livro Entre Rios. Bom trabalho!